Cheguei do trampo agora. Tem outra atividade para fazer daqui a pouco. Mas pra... Tô com raciocínio lento porque eu perdi a noite. Mas eu queria deixar uma reflexão aí. Você já parou para pensar que as religiões foram criadas como uma espécie de paliativo para amenizar, para atenuar a dor causada pela morte? Todos temos medo da morte. Se nós não temos medo de nossa própria morte, nós temos medo da morte de nosso ente querido. Quem quer pegar na alça do caixão de um ente querido? Bom dia, Alberto. Um abraço. Quem quer pegar na alça do caixão de um ente querido? Quem não tem medo de presenciar a morte de um ente querido? É algo que presenciamos e também vão presenciar a nossa morte. É inevitável. Todos morreremos. A morte é uma questão de tempo para nós todos. Ao nascermos, a qualquer momento, poderemos morrer. Então surge as religiões como uma espécie de paliativo para atenuar a dor da morte. As primeiras religiões, deixa eu ver aqui se eu me lembro. Acredita-se que a primeira é o hinduísmo, o livro sagrado do hinduísmo, aquele mais antigo, chamado de Vedas. Acredita-se que é datado de 3.500 a.C. Depois nós vamos encontrar a epopeia de Gilgamesh, escrita aproximadamente há 2.600 anos antes de Cristo. Mas no interim desse livro Vedas, do hinduísmo, que são os 4 pilares do hinduísmo, os 4 livros, e a epopeia de Gilgamesh, que foi muito explorada por aquele cientista Zecharia Sitchin. E aí vocês conhecem toda aquela história dos Anunnakis, daqueles que desceram dos céus, cada um acredite no que quiser, todo mundo sabe que eu sou bem cético quanto a tudo e, infelizmente, é isso. Então, nesse interim do hinduísmo com seu livro Vedas e a epopeia de Gilgamesh, nós encontramos ali a religião egípcia também, com o seu deus Sol. E hoje, aqui no Brasil, acredita-se que vivemos em um estado laico. Eu, propriamente, não acredito muito nesse tal de estado laico no Brasil. Eu acredito que nós vivemos em uma teocracia cristã com uma pequena liberdade para outras religiões. Provo isso. Se você quiser provar, literalmente, você vá à rua pregar a sua fé no candomblé, pregar a sua fé na Umbanda, pregar a sua fé no kardecismo, qualquer outra religião, em uma rua do Brasil, ou pregar até mesmo o ateísmo. Se você fizer isso, você corre o sério risco de ser linchado ou até mesmo esquartejado em praça pública pelos cristãos radicais. Então não existe Estado laico. Mas enfim, a religião começa, que nós temos conhecimento, 3.500 a.C., com os hindus. E aí vamos ver os egípcios cultuando já o seu deus Sol. Vamos ver na Mesopotâmia Antiga surgindo ali o berço da humanidade, o berço, acredita-se, né? É o berço das religiões.
o berço das civilizações. E aí nós vamos ver as religiões surgindo ali. Mas toda religião de ontem ou de hoje, ela tem o mesmo propósito. Bom dia, Márcio. Tentar amenizar o sofrimento da morte e dar uma possibilidade ou probabilidade de vida depois da morte. Os egípcios antigos, você já viu você falar na deusa egípcia chamada Mat. Ela era aquela que pesava na balança o coração de um morto para ver se ele iria ser salvo ou não. E hoje a gente vê o cristianismo com suas vertentes. As três principais vertentes, né, do cristianismo. Há também os cristãos ortodoxos, que se dividem da Igreja Católica, mas vamos falar das três principais vertentes aqui no Brasil, que é o catolicismo, protestantismo, muito dividido, todo o cristianismo é dividido, mas a Igreja Católica ela é unificada, os outros são divididos, sendo que todos partiram de um mesmo princípio, que é ano de 313, Édito de Milão, liberdade de culto aos cristãos. Na verdade, eram seguidores de um tal de Crestus. Isso eu falo em um vídeo particular, porque a história é longa. E depois, 325, primeiro encontro ecumênico de Niceia, né? Ali em Niceia, digamos que surgiu propriamente o catolicismo. E de lá para cá o cristianismo vem com a sua crença. Crença de quê? Crença de vida eterna. Vida eterna, segundo o cristianismo, é você crer em Jesus, que morreu por você. Nós sabemos que não existe fundamento nenhum no judaísmo para isso. E segundo eles, a crença deles é fundamentada no judaísmo, entretanto, não existe essa teoria, não existe esse fundamento nos escritos judaicos dizendo que alguém vai morrer por toda a humanidade. Mas essa é a crença cristã. Os budistas já acreditam no tal Nirvana, né? No Nirvana. Os cristãos kardecistas acreditam na reencarnação até evoluirmos e partirmos de vez. Então, cada religião tem a sua teoria, tem o seu dogma para o pós-morte. Contudo, ninguém prova nada. Ninguém prova nada. Aí, é o que eu estava conversando com um jovem hoje, estava tentando me convencer de algo. Na verdade, ele veio me evangelizar, ele saiu cheio de dúvidas. Ele veio falar comigo, parei, escutei. Quando eu comecei a falar algumas coisas e mostrei conhecimento bíblico a ele, ele perguntou, você foi evangélico? Bom dia, Lúcia. Ele perguntou se você foi evangélico, eu disse, fui. Aí ele disse, pô, você conhece a Bíblia? Eu disse, eu conheço a Bíblia um pouquinho, eu conheço um pouquinho a Bíblia. Aí comecei a mostrar algumas coisas a ele ficou todo confuso, ele disse que ficou confuso. Aí eu disse a ele, todas as religiões trazem consigo perspectivas, mas nenhuma delas prova nada. Aí eles dizem, então vamos viver pela fé. E eu respeito a fé. Agora, a fé é algo abstrato. Como eu vou provar algo abstrato para alguém? Eu posso provar a existência deste lápis que eu achei aqui. Eu acho que os meninos estavam fazendo o dever de casa, deixaram o lápis aqui. Eu posso provar, porque esse lápis, ele não é abstrato, ele é físico, feito de madeira. Então, eu posso pegar, mas como eu posso provar algo abstrato? Então existem muitas religiões, muitas teorias, muitos dogmas, muitas utopias, mas ninguém prova nada. Ninguém prova nada. Então, fundamentando a minha tese, as religiões foram criadas
como um paliativo para atenuar o sofrimento que é a morte. Na verdade, ninguém sabe o que acontece depois da morte. Ninguém sabe. Cada uma religião tem a sua explicação. Contudo, nós não sabemos. Nós não sabemos o que acontece depois da morte. Sabemos que somos poeira cósmica. Somos poeira cósmica. E que ao morrermos, voltaremos à poeira cósmica. Talvez o cara que escreveu o livro de Gênesis, que foi baseado, aquele livro de Gênesis foi baseado, a maioria... Peraí, rapidinho. Foi baseado na epopeia de Gilgamesh. Eu até narrei isso em um vídeo que eu fiz sobre Adão e Eva. Talvez ele quisesse até mostrar de forma metafórica isso. Que não há explicação, bom dia Raquel, que não há explicação para esse tipo de coisa, mas que nós viemos e voltaremos. Então, o medo da morte, talvez nem tanto da nossa própria morte, mas de presenciarmos a morte de entes queridos, de amigos, de pessoas que amamos, de amores, ela faz com que nós venhamos nos vincular à religião. E tem pessoas que precisam de religião. Quanto mais ignorante o ser for, ele precisa da religião. As pessoas mais... Quando eu uso o termo ignorante, eu não estou usando de forma com o objetivo de depreciar as pessoas, não. Uso o termo ignorante da seguinte forma, né? Para expressar a seguinte conotação. Que a pessoa ou é ignorante porque realmente não teve acesso à cultura, não teve acesso à informação, ou até mesmo porque desprezou a informação. Bom dia, Rosa. E aí, dentro dessa perspectiva que falamos, surgem as religiões para tentar explicar o inexplicável, para tentar amenizar o sofrimento. Ela surge com esse primeiro propósito. Se você for estudar essas três religiões que eu falei, que são as três, digamos que as três principais, as três iniciais, principais não, iniciais, que é o hinduísmo com seu livro, o Vedas, a religião egípcia com seu culto ao Deus Sol, inclusive o próprio Jesus Cristo do Constantino, ele é uma continuação, você pode observar durante o inteirinho da história, aí você vai para as lendas judaicas, como é a lenda de Nimrod, você vai para o zoroastrismo de Zoroastro, ali na Pérsia Antiga, que hoje seria o Irã, você vai pegar de lá para cá, você vai ver que vem esse sistema que na verdade é um sistema político enganador, ele vem e chega ali, ele se centraliza na pessoa de Jesus Cristo, o Sol Invictus de Constantino. Então, hinduísmo, com seu livro Vedas, os egípcios, com a sua adoração ao Deus Sol, né? E seus muitos mitos, Osíris, Mate, e a salvação, como eu falei anteriormente, era questão, né, para eles, era questão de pesar o coração da pessoa para ver se realmente aquela pessoa tinha capacidade de ir à vida eterna. Os mesopotâmios, com a descoberta da epopeia de Gilgamesh, nós aprendemos muita coisa sobre a religião mesopotâmica, sobretudo com o culto àqueles que eles chamavam de Anunnakis, termo que, segundo Zacarias Sitchin, quer dizer aqueles que vieram dos céus ou aqueles que desceram dos céus. Então, essas três
religiões vêm com esse propósito. A princípio, tentar amenizar a dor causada pela morte. Tentar elucidar o que realmente acontece pós-morte. Hoje a religião já tem outro sentido. Continua também tentando amenizar, tentando decifrar. Na verdade ela não decifra, ela dá o caminho, ela diz que é a verdade. A religião diz que é a verdade, mas a religião não é a verdade. A religião é uma utopia que se intitula verdade. Valeu, irmão Edson, um abraço, meu irmão. Obrigado. Então, a religião é uma utopia que se intitula verdade. Se intitula verdade. A verdade é aquilo que eu posso provar. Aquilo que eu não posso provar não é a verdade. É simplesmente uma utopia. Ou talvez algo que possa ser verdade para mim, mas não chega a ser um fato, porque é como eu falei ao jovem hoje que eu estava conversando. Eu disse a ele: só através de experimentos, de experiências, nós chegamos a uma verdade. Aí eu citei o caso de Tomé. Quando Jesus ressuscitou, Judas já havia traído e morrido segundo a Bíblia, segundo lá o que a Bíblia está escrito. E quando Jesus volta, Tomé não estava presente, mas diz que os outros 10 remanescentes estavam lá. Depois Jesus vem e aparece para Tomé, e Tomé diz o quê? Eu quero colocar o dedo no buraco. Quando Tomé falou isso, ele estava dizendo, né, que queria uma prova científica. Ele queria uma prova científica. Claro que eu não acredito em Tomé, que ele existiu, não acredito em Jesus. Mas o personagem ali, o personagem presente, o personagem que estava ali presente, ele queria o quê? Uma prova científica da ressurreição de Jesus. Eu quero tocar, eu quero provar, eu quero experimentar, eu quero fazer uma experiência. Eu quero fazer um ato científico, eu quero colocar o dedo. Na verdade, o engano ele é assim, gente. Não tem como você escapar dele em primeira instância. Talvez nas gerações vindouras, nós teremos uma sociedade mais sadia. Em uma sociedade sadia, você pode olhar para os países escandinavos, os países nórdicos, você vai ver que uma sociedade mais sadia é uma sociedade que vence a religião. Não há como vencê-la por completo, mas que se sobressai. Uma sociedade que sobressai a religião é uma sociedade mais íntegra, mais consistente, mais amorosa, mais igualitária. Por que eu estou dizendo isso? Vocês sabem, porque religião é sinônimo de apartheid. Religião é sinônimo de quê? Religião é sinônimo de divisão. Sinônimo de divisão, a religião. Ela divide as famílias. Ela divide os amigos. Ela divide comunidades, países inteiros. Povos inteiros, tribos. E é isso. A religião surge com esse propósito de amenizar o sofrimento. Então, eu não sei se eu sou muito nietzschiano, mas uma coisa é verdade. Nietzsche enxergava, né? Enxerga, que o cara... O filósofo não morre. Nietzsche enxerga o universo como uma grande dança. Para ele, o universo, na visão nietzschiana, nas metáforas de Nietzsche, naquela mente que ele tinha, é uma grande dança, né? As estrelas estão dançando, todos os astros estão dançando, nós estamos dançando. Tanto é que Nietzsche diz, uma das principais frases de Nietzsche é o quê? Eu só creio em um Deus que dança. Nietzsche diz, eu só acredito em um Deus que dança. Então ele fala algo interessante, ele diz, olha,
Aí vem a questão toda do niilismo e outras coisas mais, né? Aí ele vem e diz o seguinte, que o homem ele não quer encontrar a sua própria realidade, a sua insignificância, e que tudo para ele é insignificante. A visão de Nietzsche, e na verdade nós somos insignificantes. Quando nós olhamos para o tamanho do universo, nós, se somos realmente seres racionais, temos que ver a nossa insignificância. Até pelo fato de um momento nós formos dormir e, por um simples descuido, cair, bater a cabeça ao chão e não acordarmos mais. Então ele diz o seguinte, uma coisa é certa, tudo nesse universo gira em torno de construção e destruição. Tudo é construção e destruição. Não haverá vida para sempre aqui. Os cientistas são unânimes em dizer que chegará o dia que não haverá mais vida na Terra. Por quê? Porque o Sol morrerá. O Deus Sol que eu falei no início do vídeo, adorado pelos egípcios, adorado pelas culturas agrícolas desde os primórdios, sempre adorado pelas culturas agrícolas, um dia o Deus Sol morrerá. E aí acabará tudo. Talvez, através da morte do Sol, a poeira cósmica com todos os seus átomos, todo o seu poder, todo o seu calor, possa gerar. Isso é uma conjectura minha. Não estou dizendo não. Estou dizendo talvez possa gerar outro sistema solar. Mas nós não sabemos. Eu finalizo dizendo: até o Sol um dia morrerá. Beleza? Eu vou ter que sair que eu dou aula agora de manhã. E aí, tamo junto. Um abraço. Todos aí. Deixa eu ver quem tá aqui. Kellen, Lívia, Andrade, Edson, Sérgio, Joana, Wesley, Dil. Mano Dil, há tanto tempo, Mano Dil. Alberto, Ricardo, Raquel, Tiago, Lúcia, Michael, Cideval. Um grande abraço a todos.